Pode se assentar, meu querido, minha querida. Já se assente pegando no ombro do teu irmão, dizendo para ele assim: se prepara. Eu quero agradecer a todos vocês que oraram. Realmente, no domingo, eu acordei mal, com a minha coluna travada. Nós temos uma dificuldadezinha na C3, na C4, na C6. E travou tudo. Mas eu louvo a Deus. Eu tinha duas opções no domingo: ou reclamar ou agradecer. Não é possível que depois de tanta caminhada que eu vá ficar com a reclamação, né? E eu só podia agradecer e agradecer. E já comecei agradecendo pela minha amada esposa, pastora Kátia, que tomou o cajado e veio muito bem no domingo. Eu sei que mandou muito bem, debaixo da direção do Espírito Santo do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa. Foi um tempo muito especial de domingo para cá, que começou no domingo. Ao ficar em casa no domingo à noite, eu tinha algumas opções, como todos nós temos, quando você está em casa no domingo à noite. Mas o Espírito Santo me dirigiu, eu falo isso com muito temor e tremor, a entrar num lugar chamado Santo dos Santos. Pastor, isso é novidade? Foi agora que o senhor entrou? Não, eu estou falando do fato de domingo. O Santo dos Santos tem algumas características muito interessantes. Primeiro, porque ele é atemporal. O Santo dos Santos não está preso às circunstâncias, nem ao tempo. Então, quando a gente entra na presença de Deus, no Santo dos Santos, você está livre das circunstâncias ao redor e do tempo, da pressa, da preocupação. E ali, três coisas aconteceram. E eu preciso dividir com a igreja hoje, preciso publicar isso. Então você precisa estar preparado para a caminhada que a gente vai estar daqui para frente. Primeira coisa que aconteceu foi que Deus virou uma chave na minha vida. Na presença do Senhor, o Senhor virou uma chave na minha vida e fechou um ciclo e abriu um outro ciclo. Eu quero dizer que eu estou de volta. Abriu um outro ciclo, sabe? O ciclo de João, em Pátimo. Então, esse foi o ciclo. Primeiro foi na minha vida, como sacerdote. Segunda coisa, eu conversava com Deus. E algo nos incomodava, a minha pastora, nos últimos dias, e nós dizíamos o seguinte: os céus sobre a nossa cidade não estão bons. Os céus sobre a nossa cidade estão complicados. Nós tivemos uma sequência de assaltos, nós tivemos alguns acidentes. Os céus sobre a nossa cidade não estão bons. Assim, conversávamos e começamos a orar. Mas domingo, Deus começou a me dar discernimento de uma coisa. Um portal estava sendo aberto. O povo de Deus, preste muita atenção, querido, porque é feijoada o que você está recebendo. Um portal estava sendo aberto no Brasil. Deus já havia me dado um discernimento, e os meus 12 sabem de uma mensagem que eu mandei para eles no Face, fechada, inbox. Os 12 sabem, depois de uma reunião de discipulado que nós tivemos. Deus já havia me dado discernimento sobre uma regência que estava atingindo, a princípio, a nossa igreja. Mas Deus me deu discernimento no domingo de que um portal estava sendo aberto, e um portal estava sendo aberto pelo povo de Deus em oração. Houve um movimento santo liderado pelo pastor Silas Malafaia, e que o sangue do Cordeiro cubra, e você o cubra de oração sempre. Um movimento santo que arrebentou com um portal no mundo espiritual. Agora presta atenção no que eu quero te dizer, para você ter discernimento e entender. Quando um portal abre, ou a gente põe guardas, ou passa qualquer coisa pelo portal. Eu quero que você entenda isso. Ou a gente põe guardas, ou passa qualquer coisa. E a igreja precisa pôr guarda em oração.
Aí é que entram os atalaias, aí é que entram os intercessores. Por quê? Porque duas regências que estavam atuando, porque em Brasília existe legalidade para elas atuarem. Se você entender, a primeira regência se chama Mamon, principado de Mamon, que é um principado de dinheiro, de bens, de finanças. Essa regência atua em Brasília e não pode atuar na tua vida. E o que acontece então? Quando o povo de Deus abre um portal, presta atenção, no mundo espiritual, bombardeando os poderes em Brasília, em função da família e em função da distorção do sacerdócio e da figura do homem, abre-se um portal. Existe então uma reação. Que reação é essa? A reação dessas regências. Não há como vir de encontro diretamente com o povo de Deus que abriu esse portal, presta atenção, mas há uma reação. Que reação é essa? Essa potestade, esse principado, esta regência, Mamon, aliado a uma outra regência que está sobre a nossa nação, infelizmente, de violência, faz com que os insatisfeitos, eu não estou querendo dizer se isso é legítimo ou não é legítimo, comecem a se unir, queridos. Agora, você pode observar que o portal que foi aberto no dia 5 em Brasília foi santo. Agora, você pode observar que qualquer outra manifestação de lá para cá, por melhor que seja a intenção, por melhor que estejam as pessoas, sempre vai entrar um grupo debaixo da influência da regência da violência. Para quê? Para que seja fechada a porta de qualquer manifestação. É aí que o povo de Deus tem que entender. O povo de Deus abre um portal. Agora, por que isso há legalidade, pastor? Porque 90% dos nossos líderes políticos eleitos pelo povo de Deus tomam todas as suas decisões debaixo de direções do Império das Trevas. Dos mais diversos segmentos do Império das Trevas. É assim que eles tomam. Alguns passam dias dentro de lugares do Império das Trevas para ter direção. Então a legalidade. Então vem de lá para cá uma reação de duas regências. A regência material. Por quê? Porque na verdade está acontecendo muito roubo. Isso é fato. Isso é fato. E essa regência de Mamon faz isso. É cada vez as pessoas olhando só para o material e perdendo a visão do humano. Só que essa regência não quer perder, então ela vem aliada com violência, porque se você parar para analisar a história do nosso país, toda vez que houve opressão material, houve violência. Em toda a história da nossa nação. Nós íamos conversando isso no carro, desde a escravidão indígena, desde a escravidão dos negros, desde tudo o que aconteceu, sempre houve opressão. E a nossa cidade não é diferente na história. Mamon e violência. Então há uma reação. Então agora eu estou falando agora como seu pastor. Preste muita atenção. Porque você vai entender hoje que você é separado. Preste muita atenção na tua fala. Preste muita atenção na sua postagem no Face. Preste muita atenção no seu posicionamento. Eu não estou falando para você ser covarde. Eu não estou falando para você não se posicionar como cidadão. Eu estou falando para você se posicionar debaixo da regência certa. Que é a regência santa de Jesus Cristo. Mas se você não vigia, você vai no bolo. Que está sendo conduzido por uma outra regência. É isso que o inimigo está fazendo. Então se posicione. Mas vigie na tua fala. Vigie na sua manifestação pública, porque depois que você publicou já era. Vigie na sua postagem.
Vigie naquilo que você curte e compartilha. Não entre debaixo da regência que está fazendo a manifestação da forma errada. Mamon e violência. A sua regência é outra. Você é regido pelo leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá conquistou tudo como cordeiro morto. Então não é ser bobo, mas é entender a forma de se posicionar. Tudo isso o Senhor trabalhou comigo no domingo. Agora presta atenção. A gente começa hoje, porque eu havia falado com os meus 12. E eu estou abrindo para a igreja toda. A gente começa na próxima terça-feira uma campanha. Direção que Deus me deu. Uma campanha de 7 terças-feiras. Que são gratidão, uma aliança de milagres. Está aqui. Gratidão, uma aliança de milagre. Começa terça-feira que vem. Se prepare para viver os milagres que você precisa viver nessas próximas terças-feiras. A visão que Deus me deu foi o seguinte, ó. Tudo que você precisa, segundo Efésios 1, está aqui no céu. E o que Ele vai fazer? Ele vai estar abrindo para você receber, para eu receber, nessa campanha. Deus vai estar liberando, presta atenção, começa terça-feira, amém? Terça-feira também começa um jejum, porque nós vamos quebrar sobre a tua vida a influência, e sobre esta igreja, uma influência dessa regência de Mamon. Eu não estou te perguntando se você quer, se você é aliançado com esta igreja, eu estou te convocando. Terça-feira a gente começa um jejum até o dia 7, que é o aniversário da igreja. Um jejum de consumo. Você só vai comprar o que for estritamente necessário. Não vai ter cantina. Não tem cantina. Cantina é supérfluo. Vai para casa jantar. Terça-feira, dia 25. Nós vamos quebrar a influência de Mamon sobre a tua vida. E isso é feito através de jejum. Não vai comprar nada. Presta atenção. Durante a mensagem você vai entender o que vai começar a acontecer na tua vida. Você não vai comprar nada. Nada que seja supérfluo. Só o essencial a partir de terça-feira. Se você quiser começar de amanhã, começa logo. Nada. Vai dar vontade e você vai dizer não. Você vai querer e você vai dizer não. Vão te oferecer e você vai dizer não. Vocês estão entendendo? Porque Deus me revelou que nós estávamos debaixo de uma regência de um principado chamado Mamon. Comunidade crescer. E nós vamos quebrar isso. Agora, eu vou te falar como é que a gente quebra também. Nós vamos entrar nesse jejum, amém? Nós vamos também fazer uso dos 4 portais em oração pela tua vida. 6 da manhã, meio-dia, 18 e 24. Meu irmão, presta atenção. Lembra o que eu falei do portal? O portal abre. Se a gente não põe guarda, abre o portal das 18. Se não há guarda de intercessores, é só mantra, é só reza, passando pelo portal. Então os intercessores estão na igreja do Senhor, para colocar guarda e bombardear o portal. Com oração, de bênção, de alegria, de saúde, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Jejum, os portais. Terceira coisa, olha aqui para mim. Qual foi a maior oferta que você trouxe ao altar do Senhor?
Estou falando de valor agora. Pois o teu desafio é no dia 7, trazer o dobro da maior oferta que você já trouxe. É assim, é isso mesmo, é isso mesmo. É assim que você quebra Mamon e que desata, querido. É desse jeito. Pastor, meu irmão, acabou a regência de Mamon sobre a comunidade Crescer. Se você quiser que continue na tua casa, aí é contigo. Você vai economizar para trazer a maior oferta da tua vida no dia 7. É isso mesmo. É assim que a gente vence. Você vai entender durante a caminhada aqui. Eu estou só te dando as primeiras instruções. Amém, querido? Amém? Então abra, por favor, a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 17. Eu coloquei um alvo com os 12 da comunidade. E eu quero estender esse alvo a todos os homens da igreja. O alvo que eu coloquei é até dezembro. E propus a eles uma caminhada. E estou aguardando o pronunciamento para a gente caminhar. Nós já vamos caminhar mais nessa mensagem. Diga para o seu irmão, se prepara. Esse é o culto da vitória. Este é o culto da vitória. Números 17. Amém? O que acontece aqui, querido? O que acontece aqui é o seguinte: está caminhando Moisés e Arão. Arão é irmão de Moisés, separado por Deus da tribo de Levi. Eu quero que você entenda. E o povo, chega uma certa hora que se sente insatisfeito, do mesmo jeito que muita gente está sentindo insatisfeita aí, está se pronunciando. Se você olhar para o capítulo 16, você vai ver que há uma rebelião. Entenda bem, querido, discordar de alguma coisa é legítimo. Você não tem que concordar com tudo que eu faço, nem com tudo que eu falo. Rebelião é diferente. É bem diferente. Nós só conseguimos vencer as coisas se houver unidade. Quando Josué derruba as muralhas de Jericó, ele só consegue vencer e destruir as muralhas de Jericó porque eles estavam em unidade. Eu estava vendo uma mensagem que falava o seguinte, que quando o exército romano é um exército que foi conceituado, e o exército até hoje ele é muito conceituado na sua engenharia, na construção de estradas. O exército romano foi quem construiu estradas na época da igreja primitiva do primeiro século, e que essas estradas existem até hoje. A maneira que elas eram feitas era tão bem feita que elas existem até hoje. E o exército brasileiro é especialista também na construção de estradas. Essa capacidade ela vem seguindo. Mas diz que quando uma tropa romana, por exemplo, ia passar sobre uma ponte marchando, era o único momento em que o comandante dessa tropa orientava a tropa a não marchar em uníssono. Ou seja, não marchar, em vez de todo mundo bater no pé direito, metade bate no pé direito, metade bate no pé esquerdo. Porque se a tropa batesse em uníssono, a pressão era tão grande que eles derrubavam a ponte. Não sei se vocês estão entendendo. Diga para o seu irmão, se chama poder de unidade. O poder da unidade é fantástico, irmãos. Então, quando Josué vai com o povo toca junto, o povo tem uma linguagem, o povo tem uma visão, o povo marcha junto e o povo grita junto. Por isso eu te falei que você não tem opção. Se você é desta igreja, você tem que gritar junto nessa campanha.
para derrubar essa muralha. Isso não é opcional. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor do céu vê Nimrod, guerreiro, coordenando o povo em Gênesis para construir uma torre, para tentar chegar ao céu, o Senhor olha do céu e diz assim: vamos descer. Vamos descer e confundi-los, porque eles têm uma só linguagem, um pensamento, e tudo lhes é possível. E é a hora que Deus desce e faz a Babel, faz a confusão nas línguas. Diga para o seu irmão: uma linguagem, um pensamento, um propósito, a gente chega lá. Então presta atenção, eles podiam discordar, queridos, mas eles criam uma rebelião, e é aí que eu estou querendo colocar para você a diferença de uma manifestação contrária, de não concordar com roubo, de não concordar com safadeza, mas saber se posicionar, do que criar uma rebelião. É diferente. Diga para o seu irmão: é diferente. Mas a regência da violência entra e quer criar uma rebelião. E a gente precisa estar atento. Quando há rebelião, a gente perde a razão. Toda vez que há rebelião, a gente perde a razão. Porque toda vez que há rebelião, a rebelião é contra a autoridade instituída. E a autoridade se rebelou contra a autoridade instituída, se rebelou contra o Senhor. Perdeu a razão. Levanta-se então uma rebelião de Corá contra Moisés e Arão. Ele junta, e você pegar o capítulo 16, você vai ver que ele junta líderes, ele junta príncipes, ele junta cabeças, e com mais ou menos 250 homens eles se posicionam e dizem assim, 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 assim. Todo mundo aqui fala com Deus, todo mundo aqui tem intimidade com Deus. Que história é essa aí? Só apareceram agora. Enquanto eram escravos no Egito, não apareceu esse pessoal todo que falava com Deus, que tinha intimidade com Deus, para conduzir o povo no deserto, né? Quando a liberdade chega, quando o desatar chega, porque a cobertura ora, porque o sacerdote paga o preço, porque o líder vai à frente, quando a liberdade chega, aí nós somos livres. Até para sermos rebeldes. A opção é nossa. Ou somos livres para sermos obedientes e honrarmos. Então o povo gera essa rebelião. Isso é só uma introdução. E o que acontece? Aqueles rebeldes, Moisés vai para o rosto em terra e diz: Senhor, o que está havendo? É só você ler o capítulo 16. Senhor, o que está havendo? Aí depois eles vão fazer o seguinte: cada líder pega um incensário e queima incenso porque o Senhor vai resolver. O Senhor vai resolver com cada um aí. E morre uma galera. Morre muita gente. E só não morre mais porque Moisés entra no circuito como intercessor. Se não morria mais. No meio do tumulto, eles murmuram de novo, porque morreu muita gente. Aí entra o capítulo 17, que eu quero falar de você. Eu quero que você fale para a pessoa do seu lado: agora é contigo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, varas, pela casa de cada pai de todos os seus bordões, dos líderes, dos príncipes, dos cabeças, dos correntes, segundo a casa de seus pais. Isto é, 12 bordões. Porque quantas tribos tinha? Então 12 tribos, 12 líderes, 12 bordões. Vocês vão trazer um bordão para o cabeça, para o líder, para o chefe, para o comandante de cada uma das tribos. Um bordão para cada tribo. E escreve o nome de cada um sobre o seu bordão.
ele orienta Moisés a pegar o bordão e escrever o nome. Deixa eu te falar um negócio que Deus me diz agora. O teu bordão tem o teu nome, filho. Diga para o teu irmão, o teu bordão tem o teu nome. Você sabe o que é isso? A autoridade que Deus te deu está no teu nome. Não adianta você querer pegar o bordão do outro, porque tem o nome dele lá. Não funciona na tua mão. Você entendeu? Quer que a autoridade funcione? Use o seu bordão. Coloca o nome no bordão de cada um deles. Verso 3. Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, da tribo de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação. Melhor lugar para o bordão aparecer, para a autoridade aparecer, para o chamado aparecer, é na presença de Deus, querido. Melhor lugar para a autoridade aparecer é na tenda da congregação. Leva os bordões para a tenda da congregação. Verso 4. E porás na tenda da congregação perante o testemunho. Perante o testemunho. A arca. Perante a arca. Até então, o que tinha na arca? Até então, o que tinha na arca? As tábuas da lei. O teu bordão, a tua autoridade precisa ter o testemunho da palavra de Deus. Seja você cabeça de que tribo for, o teu bordão precisa ter o testemunho da palavra de Deus, filho. Não é no grito, não é na força, não é no jeito, é na palavra de Deus. Como é que você está discipulando, como é que você está cuidando, o que é que você está ministrando, o que é que você está falando, seja em casa, seja na célula, seja na macro, seja aqui no altar, é com a palavra de Deus? Amém. Tem o testemunho? Amém. Se não tem, está pegando. Segunda coisa que tinha na arca naquele tempo, uma porção de maná. O maná apodrecia todo dia seguinte, o maná estava podre. O único maná que não apodrecia era o que estava dentro da arca, na presença de Deus. Sacode o teu irmão aí para ele não dormir. Diz para ele assim, o único jeito. Não, fala com força, o único jeito da podridão não aparecer em você é permanecer na presença de Deus. É o único jeito, filho. Porque o maná no dia seguinte apodrecia. É do mesmo jeitinho. Sai da presença de Deus hoje e amanhã a gente já consegue ver a podridão no teu rosto. É fato. É fato. Então lá estava, coloca lá o bordão diante do testemunho da conservação da presença de Deus e da lei na tenda da congregação. Vamos nós. Onde eu vos encontrarei. Opa! Quem está falando isso? Deus está dizendo, eu vou encontrar esses bordões. Eu vou encontrar a autoridade de cada líder. Eu vou encontrar a autoridade, o símbolo. Porque o bordão não é só autoridade, o bordão é quem cada um é e o que exerce. Você talvez não saiba, mas você tem um bordão na tua mão. E é quem cada um é. E o Senhor quer encontrar com quem você é.
E não me venha me dizer que Deus quer encontrar com quem você é para te manter do mesmo jeito, não. Porque não tem um na Bíblia que encontrou com Deus que ficou do mesmo jeito. Me mostra um, antes de ficar parando para defender que eu sou assim e não tem jeito, me mostra um na Bíblia que encontrou com Deus e não foi mudado. E o Senhor diz, e eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar com a representação da autoridade de cada líder desse, na tenda da congregação. Verso 5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Ei, o homem que é escolhido por Deus, floresce no meio da sequidão. O homem e a mulher, separado por Deus, floresce. O bordão do homem que eu escolher florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Você percebeu aqui? Eu vou voltar no texto aqui agora, para ver se você consegue entender. Ó, assim, quem é que está falando? Deus. Farei cessar de sobre? De sobre? Quem é que está falando? Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra. Eita! Bate com o que eu falei anteriormente ou não bate? Quando você levanta a tua murmuração contra a autoridade constituída por Deus, você levanta a tua murmuração contra quem? Presta atenção em qual regência está sobre a tua vida, nesse momento tão especial na nossa nação. Segue o texto, verso 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo a casa de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. A tradição vai dizer que esses bordões foram enterrados, colocados sobre terra. No dia seguinte, passa um dia, uma noite, um dia. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara. E tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoa. Não só brotou, não só deu flores, deu também frutos. Porque esse foi separado por Deus. Segue o texto. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel. E eles viram. E tomou cada um o seu bordão. Olha que coisa interessante. O seu bordão está aqui, Kátia. O seu bordão está aqui, César. O seu bordão está aqui, Beto. O seu bordão está aqui, Gilvan. O seu bordão está aqui, André. Esse é o seu bordão. Essa é a sua autoridade, essa é a sua função, essa é a representação de você como príncipe da tua célula. Amém? Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles viram. E tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Aquele bordão de Arão não ficava na mão dele, passou a ficar na arca, como testemunho
de que Arão foi separado para o exercício daquela função. Ou seja, toma o teu bordão, Wallace, de autoridade, mas entenda que existe um bordão acima do seu que está no testemunho. Sempre haverá um bordão acima do seu. Se não for assim, o seu bordão não tem legitimidade. É por isso que não podemos entrar na regência da rebeldia num movimento como esse, para não pecarmos contra o Senhor. Eu não falei de apatismo, eu não falei de conformismo, eu falei da regência certa. Amém? Vamos nós. Tem mais aqui. Diga para o teu irmão, se prepara. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim. Para quê? Isso se chama graça. Ou seja, que o testemunho do Senhor sirva de mudança para o povo, para que não morra. Segue o texto. 11. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Gerou temor. O que eu quero falar para você, meu querido, minha querida, e eu quero falar em especial nessa noite para os homens. Existe um sacerdócio. Você é um homem e uma mulher separado. Você não ouviu? Você é um homem e uma mulher separado. Você é um homem e uma mulher separado por Deus. Quando o Senhor faz aquele bordão florescer, Ele está dizendo assim: existe um separado. Existe um separado, meu querido. Você foi chamado para ser separado. O teu bordão não é um bordão qualquer. Você não precisa ficar medindo autoridade com ninguém. Você não precisa ficar disputando autoridade com ninguém, porque você foi separado. Ou você entende isso, ou você vai ficar andando debaixo da regência de Mamon e da regência de violência igual à humanidade normal. Agora, se você entende que você tem que estar debaixo de uma outra regência, que é a regência do Eterno, do Todo-Poderoso, porque Ele te separou. Não é medir forças de autoridade, é simplesmente ser quem eu sou. Me desculpem, mas eu sou separado. Chamado para andar, chamado para viver, chamado para falar, chamado para me posicionar e chamado para usufruir das bênçãos do separado. E ponto final. Você é um separado. Os momentos de luta, os momentos de aflição, os momentos de angústia, eles virão, porque os separados não são crianças. Não são meninos e meninas mimadas. Os separados são homens e mulheres de Deus, para se posicionar fazendo a diferença. Os separados são homens e mulheres de Deus, para a autoridade servir de testemunho para o povo. Do jeitinho que foi no dia 5,
Homens e mulheres separados, confrontando o roubo, o erro, fazendo diferença. Porque a regência é outra. A regência é a regência do eterno. Meu irmão, minha irmã, vocês são separados por Deus. Nós não fomos chamados para andar pela nossa alma, nós somos chamados para andar pelo Espírito. Agora presta atenção, como separados por Deus, a gente precisa ter ordem. O testemunho que é colocado ali é para que o povo não morra. Você sabe qual é a posição? Você sabe por que o povo não morreu mais antes? Porque o sacerdote intercedeu. Essa é a minha função. Essa é a sua função, sacerdote de casa. A Bíblia não diz que nós somos chamados, quero falar com os homens, para sermos sacerdote, nação santa, sacerdote real. Não diz isso? Não, agora sacode quem está do teu lado aí, se for homem. Sacerdote real. Não. Se você é esposa, aproveita e sacode o teu marido, sacerdote real. Onde é que está o teu palácio, César? Está com medo de falar? Onde é que está o teu palácio? A sua casa é o teu palácio. Então, sacerdotes reais, vocês precisam aprender a viver a vida comum do lar. É isso que a palavra diz. Sacerdotes reais, você precisa aprender a viver a vida comum do lar. Use o teu cajado. Para com essa história. Use o teu cajado. Viva a vida comum do lar. Quem põe a mão na cabeça do teu filho para orar é você, sacerdote. Quem põe a mão na cabeça dos teus filhos para orar é você, sacerdote. Quem põe a mão na cabeça dos teus filhos para orar é você, sacerdote. Quem põe a mão sobre a cabeça da tua esposa para orar é você, sacerdote. Quem administra a tua casa é você, sacerdote. Quem administra a tua casa é você, sacerdote. Agora presta atenção, essa história de dizer, aqui em casa tem sacerdote. Então põe ordem na casa. Casa que tem sacerdote, está em ordem. Está em ordem com relação aos filhos, está em ordem com relação à organização da casa e está em ordem com relação às finanças. Essa responsabilidade é tua, varão. Não sei, vamos aprender junto. Tem um sacerdote aqui que ora pela tua vida. Mas eu não quero só orar pela tua vida, não. Eu não quero orar só por milagre na tua vida, não, porque eu não quero um monte de sacerdotes sem vergonha, dependendo só de milagre. Toma o cajado na tua mão. O nome do cajado da tua casa é o teu. É por isso que estão entrando outras coisas dentro da família. É por isso que está a crise na família. A crise está por causa da crise dos sacerdotes.
A melhor coisa que nós fizemos na vida, na comunidade Crescer, a nível de células, foi quando nós separamos as células, deixou de ser homogênea, deixou de ser heterogênea para ser homogênea. Ou o sacerdote se posiciona, ou ele não se posiciona. Ou eu tenho chamado para ser líder de célula, ou eu não tenho. Porque a sua esposa tem uma célula, e você tem outra célula. E as questões da tua célula é você que resolve, não é ela não. Tem que ser assim. São duas células distintas. E também ficou leve, porque se a mulher tem um chamado para ser líder de célula, ela vai ser. E se o marido não tem, ele não vai ser. E ponto final. E vice-versa. Mas tem que botar a cara. O que eu estou falando para você, querido, é que você é separado para ser sacerdote. Apesar de eu estar falando com o cajado, eu não vim nessa noite para descer o cajado, não. Eu vim aqui para dizer que você é separado e que Deus já te deu autoridade e que o teu cajado floresceu. Agora, se você não tomar posse disso, não adianta. Se não mudar aqui, ó, não adianta. Se a mentalidade for medíocre, o discurso vai ser medíocre e a vida vai ser medíocre. Quando Deus te separou. Você sabe o que é separado? Tirou do meio e pôs à parte. Kadosh significa isso. É isso. Se fosse para você ser medíocre, você ficaria lá no meião. Mas o Senhor te separou. Não sou eu que digo, não, é a Bíblia que diz, filho. Então vamos caminhar junto. Porque eu não aceito, eu como pastor, como sacerdote desta igreja, não aceito a regência de Mamon sobre os sacerdotes daqui. Mas não adianta eu não aceitar só. E eu vou te falar uma coisa, querido. Aprenda a se expor, porque a cura vem pela exposição. Realeza não é para aparecer nessa hora, não. Tô quebrado, tô todo aí, eu sou rei, quero andar igual a rei. Essa é a hora de pedir ajuda, filhinho. Essa é a hora de dizer, não dá por isso e por isso e por isso, eu estou precisando de ajuda. Essa é a realeza. Sacerdote real não é com aparência de real, é com essência de realeza. Eu coloquei para os meus 12 e estou colocando para os homens da igreja até dezembro. Para a gente estar em ordem, fora da regência de Mamon, sendo investidores no reino, Eu não posso admitir, querido, que a gente tem uma rede de homens e tire uma oferta, e quando vai ver a oferta, não parece que é oferta de sacerdote. Eu estou tocando no lado material, porque o lado material tem a ver com ordem. Porque essa ordem vai refletir na intimidade com a tua esposa. Porque essa ordem vai refletir na frustração e na tristeza com os teus filhos.
Porque essa ordem vai refletir nos projetos abortados. Porque essa ordem vai refletir nos projetos do reino de Deus. Ou a desordem, que eu quero dizer. Porque os teus filhos sabem como é bom abrir o armário e ver a despensa cheinha e poder. Mas eles sabem também como é ruim falar alguma coisa e não tem. Isso é o quê? Desordem, cara. Isso é desordem. Isso não é para quem é separado. Não estou falando de momentos de aperto, não estou falando de momentos de restrição quando Deus quer tratar com a gente, não. Estou falando da vida. Da vida. Por isso a gente começa terça-feira que vem. Vamos botar ordem. Primeira coisa que a gente tem que botar ordem é aqui dentro. Jejum de consumo. É o essencial. Vamos viver no que é essencial, gente. Pastor, mas o senhor está falando isso para a gente dar uma oferta maior? É isso mesmo. Se você acha que é isso, você entendeu o que eu estou falando. Porque aí é que você vai romper com Mamon. É desse jeito, filho. Quando eu dei a minha primeira oferta de R$1.000, meu Deus, e eu louvo a Deus porque a minha esposa estava do meu lado e falou assim, e eu louvo a Deus pela vida do apóstolo René Terranova, que confrontou lá em Nilópolis e falou assim, vou liberar hoje uma unção, para quem vier para os 100, que vierem dar R$1.000. E eu fiquei, vou ou não vou? E aí a Kátia me catuca e disse, você não vai? Eu digo, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei para ela assim, olha aí como é que a gente, você pensa que eu nasci sacerdote? Eu fui aprendendo, filho. Falei para ela assim, se Deus está te dando fé, vai você. Toma na cara, ela falou assim, você é o sacerdote da casa e o pastor da igreja. A bênção passa por você. Toma. E aí eu subi. 2009. Perdidinho. Cheguei lá em cima e encontrei Sandra Helena perdidinha também. Daqui a pouco aparece Sula também perdida. Estou falando para você entender. Falei, Sula, o cheque do ônibus, filha. É esse mesmo. Preenchemos o cheque. E depois, naquela semana, botei o cheque para 3 dias. E naquela semana, eu fiz a transferência, a Sula fez a transferência, a Sandra fez a transferência. E eu havia aprendido que Deus não pede a gente o que Ele já não tinha dado. Porque eu tinha R$1.000 na poupança de oferta de muita gente da igreja aqui, que era para eu ir a Israel. E eu transferi. Tu acha que não doeu? Doeu, meu irmão. Doeu muito. R$1.000. E aí eu recebo a ligação do pastor Carlos, me chamando para ir a Israel, para depois ser líder de caravana. Quando eu chego lá, na negociação, logo de cara, ele diz, eu vou fazer um desconto de R$1.000 para o irmão. E aí ele pergunta assim depois, sua esposa não vai? Eu falei, gostaria muito, pastor. Vou fazer a mesma coisa, R$1.000 também sai do dela. Eu tinha 1.000 para ir a Israel. Semeei. Deus me deu um desconto de 2.000. Depois foram outras ofertas. Você acha que elas não doem? Mas eu já fui a Israel 5 vezes. A Sandra foi a Israel 2 vezes. A Sula foi a Israel 2 vezes. E se nem eu, nem Sandra e nem Sula
não estamos melhores, é por falta de organização. Mas Deus está tratando. Porque Deus honra. Então o que eu estou te falando é isso mesmo. O meu desafio para você nessa noite, sacerdote, é de dia 25 até o dia 7 ser economizado o que era gasto com supérfluo, que você vai conseguir ver que você consegue viver sem. E dar o dobro no dia 7. Da maior oferta que você já colocou no gasofilácio aqui ou em qualquer lugar. Amém? Mas não é só isso não. Eu me coloquei à disposição para os homens que quiserem, para a gente sentar junto e fazer o planejamento financeiro. Eu me coloquei à disposição para a gente ter tempo de oração sobre isso, mas organizar a vida. Eu me coloquei à disposição para caminhar individual e em grupo. Eu me coloquei à disposição de investir não só oração, mas conhecimento, orientação, mentoreamento, para a gente chegar em dezembro. Todo mundo fazendo compra no início do mês. Todo mundo virando dezembro, liberto daquela correria de gastar tudo em dezembro. Mas todo mundo entrando em janeiro, com dinheiro do IPVA, com dinheiro da renovação de matrícula, com dinheiro do material da escola. E glorificando ao Senhor e ofertando. E entrando nos desafios. Eu estou me colocando à disposição. Porque eu decidi acabar com a regência de Mamom sobre a comunidade crescer. Presta atenção, sacerdote. Presta atenção. Quando você for em Israel em 2014 comigo, você vai ver uma coisa no Muro das Lamentações que há anos atrás não existia. Quem tem ouvidos, ouça. Você vai ver uns judeus que se dizem rabinos pedindo esmola. É contraditório. É contraditório. E eles ficam ali pedindo insistente. E eles pedem esmola para às vezes botar a mão sobre você e fazer uma oração. Se você não souber, não tiver discernimento, é contraditório. Quem conhece a lei pedir esmola. É contraditório um sacerdote pedir esmola. É contraditório isso. É regência de Mamom. Porque a palavra do Senhor diz que da boca do sacerdote o povo ia buscar conhecimento. Para onde é que vai o bordão se o sacerdote fica pedindo esmola? Para onde é que vai o bordão se os pastores ficam pedindo esmola por aí? É contraditório. É regência de Mamom, fazendo os sacerdotes da cidade ficarem pedindo esmola a um e a outro. É contraditório. O meu bordão floresceu. E a minha provisão vem do Senhor. E a sua provisão vem do Senhor. Eu quero orar por vocês, sacerdotes. Não tem mágica, tem oração e aprendizado. Me coloco à disposição. Começamos o que? Só para relembrar. Oração nos 4 portais. Terça-feira que vem começa uma campanha. Meu querido, não perca essa campanha. Aliança, gratidão, uma aliança de milagres. Deus tem uma aliança contigo. Terça-feira nós vamos falar da aliança de milagres. Na outra terça-feira nós vamos falar dos atos de milagres. Na outra terça-feira nós vamos falar da vitória. Na outra nós vamos falar do lugar certo para o milagre. Na outra nós vamos falar da perseverança para o milagre.
Na penúltima, nós vamos falar e aprender sobre céus abertos. E por último, na 7ª terça-feira, nós vamos falar do poder do sangue de Jesus. Você vai viver os maiores milagres da tua vida nas próximas 7 terças-feiras. Se você entender, você não vai estar em outro lugar que não seja aqui. Porque o que Deus está fazendo, Ele vai abrir para que os tesouros sejam distribuídos, cada um deles. Começa terça-feira, querido. Começa terça-feira, uma aliança, porque gratidão, nós já vamos agradecer, porque Deus tem uma aliança contigo. Por que Deus tem uma aliança? Porque você é separado. Te separei. Se você, sacerdote, quer que eu ore por você, sobre essa palavra, vem para o altar. Jesus. Aleluia. Não é o quanto entra. Se prepara para viver os maiores milagres da tua vida. E esse baú vai ficar aqui na frente para você vir em qualquer papel e colocar: o meu milagre é esse, Senhor. Porque a gente vai estar orando por ele nessas 7 semanas. E você vai viver. E eu não estou te falando como um pastor empolgado, não. Estou te falando como alguém que veio do Santo dos Santos e teve direção de Deus. Porque Deus virou uma chave na minha vida para começar a viver isso. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada um desses homens tem um bordão. E no bordão tem o nome deles. Nessa hora, Deus, como pastor dessa igreja, como sacerdote aqui, Tu sabes a dor, Deus. Teu filho sabe a dor, porque diz a palavra em Hebreus, cada uma das nossas aflições Ele passou. Sabes a dor que cada um desses homens sente, quando gostaria de fazer um agrado a um filho, quando gostaria de cumprir a provisão dentro de casa. O Senhor sabe a dor que cada um deles. Deus, eu quero pedir que o Senhor já comece um milagre poderoso na vida de cada um, que é tirar o orgulho. Esse já é um milagre, para que haja uma caminhada juntos, para que haja uma celebração juntos, para que haja um marchar junto, em uníssono, para que a muralha caia, porque a gente vai marchar junto, a gente vai se apoiar, a gente vai estudar, a gente vai se organizar. Deus, em nome de Jesus, começa a quebrar a regência de Mamon sobre as finanças dos seus filhos, sobre a forma de administrar, sobre a forma de pensar, sobre, Deus, tira a mediocridade, tira também a avareza, tira a avareza, porque isso também é regência de Mamon. Tira a idolatria do material, tira o discurso medíocre, tira a visão de pedinte. Mas tira o orgulho, para que haja o compartilhar, para que haja a solicitação de ajuda, para que haja o companheirismo.
Senhor, em nome de Jesus, começa a agir nas despensas de cada casa. Dá um coração liberal também, Senhor. Mas tudo começa pela organização. Deus, a tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós não temos desculpa. Começa a dar ordem. Assim o Senhor fez quando falou: haja, haja, haja. Que os teus filhos saiam daqui nessa noite dando ordem àquilo que está em desordem na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, nas suas finanças. Em nome de Jesus, Pai, libera sobre eles. Que eles saiam daqui com o cajado na mão, o cajado da autoridade de quem eles são. Separados, 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 sacerdotes separados, sobre os seus filhos, sobre as suas esposas, sacerdotes separados sobre a sua casa, sacerdotes separados pelo Senhor, sacerdotes reais para viver a vida comum do lar, ser canal de bênção no lar. Em nome de Jesus, na autoridade constituída sobre a vida deles, eu entro no mundo espiritual como pai. Senhor, agora eu assumo a posição de pai de cada um deles e cancelo oh Deus, alguns começaram a trabalhar cedo e ninguém ensinou. Alguns foram ditos homens porque os pais os levaram num bordel para terem a sua iniciação. E isso deu legalidade, Senhor. Mas nesta noite eu entro no mundo espiritual como pai, para cancelar toda a legalidade de mamon e de violência. E para mudar os céus para um céu de maturidade, de administração, de unção, de prosperidade, de ordem e de ensino e de vida abundante. Porque suas esposas e os seus filhos aguardam dos lábios dele o conhecimento. Porque eles são separados. Porque são separados. Senhor, em nome de Jesus, sobre toda a igreja, sobre cada criança, cada adolescente, ô papai, sobre cada mulher. Eu entro no mundo espiritual agora, para começar a cancelar toda a ação de mamon, do consumismo, do desperdício. Ele xerecanta de balabaixê, balabaixai. O araxi canta de balabaixai. Ele xibalabantati canta de balabaixai. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada despensa. Senhor, em nome de Jesus Cristo, sobre os tangedores do altar, Pai. Oh Deus, esse altar é próspero, esse altar é próspero, esse altar é próspero, esse altar é próspero, vivo e alegre. Ele xerecanta de balabaixai.
O Senhor está abrindo. Se prepare para viver os maiores milagres da tua vida. Nessa noite, eu vejo Deus entregando aqui aos sacerdotes 2 casas. 2 casas. 2 casas. Se alinha com o Senhor. Que até dezembro você vai estar dando testemunho. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma última coisa. O que fez com que Josué continuasse para entrar na terra prometida é porque Deus havia falado com ele primeiro. Que fez com que homens e mulheres de Deus da Bíblia, Abraão, continuasse. É porque Deus havia falado com ele primeiro. Não permita que as circunstâncias ao redor calem o que o Senhor já falou com você. Ser abençoado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com toda a sua força. Diga assim comigo bem alto: eu estou preparado para viver os maiores milagres de Deus na minha vida nos próximos dias.